E desde sempre Jesus está construindo um legado na humanidade. Quando Jesus ele ressurge dos mortos, ele vai ao céu. Seus discípulos então, mediante o poder que ressuscita Jesus dos mortos, mediante os ensinamentos de Jesus, os discípulos dão continuidade naquilo que Jesus veio fazer. A obra consumada de Jesus é como um portal de oportunidade para que os discípulos, pela fé nele, possam agora ser aquilo que a igreja primitiva começa a receber como nome: cristãos, pequenos cristos, aqueles que estão carregando a presença santa do Espírito e sendo testemunhas daquilo que Jesus fez. Sabe que existe uma grande diferença? Ser testemunha não é apenas você dar testemunho, mas ser um testemunho. Não é apenas sobre o que você fala, mas é sobre a forma como nós caminhamos. E os discípulos fizeram isso muito bem, não porque eram perfeitos, mas porque eles viram aquele que foi perfeito sendo crucificado pelos imperfeitos, e porque viram o que viram, porque entenderam que tal obra foi feita por amor, eles se apropriaram ao ponto de, diante de um confronto, dizerem em resposta àqueles que haviam matado Jesus e que agora estavam ameaçando eles: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Essa mensagem chegou até nós porque ela é uma obra de Deus. A igreja de Jesus continua viva, prosperando, avançando contra as portas do inferno, porque essa é uma obra de Deus. Não, meus irmãos, se você veio aqui atrás de um discurso para amenizar a sua vida, para afagar a sua alma, não, você não vai encontrar. Mas além de encontrar tudo aquilo que nós precisamos, de fato, não apenas aquilo que nós queremos, nós encontramos nele uma porção que vai muito além do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar, imaginar, segundo o poder que opera em nós. Esse legado ele não vai parar. Queira nós estarmos envolvidos ou não, Deus vai continuar fazendo a sua obra. Mas eu não sei você, se eu entendo que eu posso participar daquilo que Deus, daquilo que o Supremo Criador está fazendo na face da terra, eu não vou me ausentar. Não existe nada mais importante do que fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Não existe nada mais importante do que participar de um plano divino. Eu rasgo os meus planos quando entendo que o Criador tem um plano muito maior para mim. O que são os meus planos diante do plano de Deus? O que são as minhas vontades diante da vontade de Deus? Eu vim dele, eu vou voltar para ele. Enquanto eu estiver aqui, eu farei a vontade dele. Aleluia. Nós estamos entrando hoje numa série chamada Legado de Fé. É uma nova série. Nós dedicamos, para você que está nos visitando, nós dedicamos uma temática mensalmente para que a gente possa se aprofundar de uma forma mais específica dentro de algumas ênfases que o Senhor nos proporciona na sua palavra. E a gente vem nesse ano de 2024 falando sobre fé, e falaremos sobre fé de janeiro a dezembro. Afinal de contas, não tem como a gente, se um dia alguém pregar e não envolver na sua pregação aquilo que a fé em Cristo Jesus faz em nós e através de nós, essa pessoa não pregou. Porque a vida em Cristo é uma vida pela fé. Amém? Se não tem fé envolvida na mensagem, meus irmãos, você pode ter escutado uma boa palestra e isso pode te acrescentar. Nada contra boas palestras, mas boas palestras não nos salvam. A palavra de Deus nos garante agora, meus irmãos, que o Evangelho, que a vida de Jesus, que a mensagem de Deus, o Evangelho é o poder de Deus. Eu não vim aqui apenas atrás de algo que possa me acrescentar no ponto de vista cognitivo. Eu vim aqui porque eu preciso de algo que eu não encontro em lugar nenhum, a não ser daquilo que desce dos céus e alcança o meu coração. É isso que molda a nossa perspectiva. É isso que lapida o prisma pelo qual nós enxergamos o mundo. E durante esse mês de setembro, especialmente neste ano de 2024, nós traremos uma ênfase nesse legado, lembrando daquilo que Cristo Jesus tem nos permitido construir como sua igreja.
envolvendo também essa comunidade local, essa expressão local da igreja global, chamada Igreja United. Afinal de contas, o legado de Cristo Jesus começou nele, vai terminar nele, porque Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Todas as coisas, meus irmãos, começam e terminam nele. É tudo sobre Ele. Mas se nessa fração de tempo Ele levantou um povo maluco que começou a se reunir, chamado Igreja United, um povo que está aqui buscando a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus nessa terra, nós precisamos considerar a forma como o Senhor tem nos direcionado a caminhar. E você está hoje aqui numa igreja que possui um legado de fé. Lembre-se que quando nós falamos sobre legado, e falaremos sobre o legado o mês todo, o legado ao qual nós estamos falando é o legado do grande mestre, do grande pastor, do nosso único Senhor. É o legado de Jesus. Mas ao honrar o legado de Jesus, nós honramos aquilo que Ele está fazendo através de nós também. Porque nós reconhecemos que o legado de Cristo Jesus é um autêntico legado, e que Ele nos permitiu participar dessa história dEle, nós honramos isso. Você está numa comunidade de fé. Não existe nada que nos une aqui, senão a nossa fé. O maior laço que nos une, que nos faz estarmos aqui reunidos, é a nossa fé. Sim, podemos ter gostos semelhantes. Sim, nesse grupo você vai encontrar pessoas as quais você vai ter uma identificação maior ou menor, mas o elo que nos une é espiritual. Nós estamos aqui, todos nós, prestando um culto ao nosso Senhor. O motivo da fé é o motivo que nos reúne. E você está numa igreja que aqui em São Paulo nasceu há 2 anos atrás, mas você faz parte de um ministério que foi fundado há 10 anos. Então, durante esse mês de setembro, nós falaremos nos 5 domingos sobre a nossa essência como comunidade local. Deus tem nos permitido participar do plano dele de uma forma muito autêntica, e entendendo que, obviamente, Deus nos chamou para alcançar um determinado povo. Como cada povo tem a sua linguagem, Deus nos deu uma linguagem para alcançar tal povo. Honramos isso, honramos a nossa porção, honramos quem somos em Cristo Jesus, honramos quem somos como família na fé em Cristo Jesus. E essa família é uma família de fé. Falaremos sobre as essências com base nos pilares da Igreja United. Para você que é membro dessa casa, você sabe que são 5. E este mês de setembro são 5 domingos. 5 domingos em que nós falaremos, cada domingo, sobre um pilar. Pilar que entendemos que é Cristo e que se manifesta pela forma como nós caminhamos como igreja em diferentes aspectos. Amém? E o pilar número 1, ao qual eu quero falar com você nessa noite, é que a nossa fé é fundamentada. Até o final desse mês, quero muito ter aqueles quadros ali no hall, dos 5 pilares, aos quais nós caminhamos seguindo Cristo. A nossa fé é fundamentada. Eu peço licença aos visitantes que estão aqui nessa noite, porque este mês, e este domingo especialmente, não é um domingo como tradicionalmente costuma ser. Eu não tenho aqui um esboço, eu não sei como esse culto vai terminar, não que eu sempre saiba, não sei, mas eu sinto, meus irmãos, e eu falei para a membresia, eu mandei um vídeo anteontem ou ontem, sobre nós começarmos juntos um jejum coletivo. Nunca o Senhor falou comigo a respeito disso de uma forma tão específica. A primeira vez que eu convoco um jejum coletivo para a comunidade, para que a gente pratique essa disciplina, obviamente associada à oração, porque eu creio que nós estamos entrando numa estação de rompimento, e para cada rompimento de estação existe a necessidade de uma troca de vestes. A gente não vai entrar na próxima estação de qualquer forma. Entraremos em submissão ao Espírito, e essa prática do jejum associado à oração de uma forma específica para esse tempo, creio que nos proporcionará uma maior sensibilidade para ouvir a Deus. O jejum não muda Deus, amém?
o nosso jejum não compra o favor de Deus. O nosso jejum não é para que Deus faça a nossa vontade, mas é para que nós, em uma prática de disciplina espiritual, estejamos mais sensíveis à vontade dEle. Eu não quero entrar de qualquer forma. Essa igreja, ela nasceu no fluir do Espírito Santo, ela vai continuar no fluir do Espírito Santo. E eu creio nesse mês como sendo um mês profético. Eu não sei como vai ser o decorrer do mês, eu não sei o que nos aguarda do outro lado desse rompimento espiritual, mas se é de Deus, eu sei que é bom. Eu não preciso me preocupar com o que tem lá, porque se eu sei que é bom, eu quero. Deus vai continuar conduzindo e prosperando essa comunidade, essa igreja e muitas outras igrejas que o Senhor vai nos incumbir a iniciar. Muitas outras igrejas que o Senhor vai dar a oportunidade de fazer nascer através dessa visão. Mas nós caminharemos debaixo do fluir do Espírito Santo, independente de onde seja. Hoje me foi perguntado, pastor, se o culto de manhã vingar tanto ao ponto de ninguém querer vir à noite, a gente pode mudar o culto para amanhã? Eu falei, meu irmão, a única coisa que a gente não abre mão é da palavra. Pode acontecer o que for para acontecer, uma coisa não vai mudar: nós continuaremos caminhando debaixo do temor do Senhor. Aleluia. A nossa fé é fundamentada, meus irmãos, primeiramente na suficiência de Cristo Jesus. Porque entendemos que Cristo Jesus é suficiente, então nós caminhamos de uma forma confiante. Porque nós entendemos que Cristo Jesus é suficiente, que a obra dele é suficiente, então nós conseguimos encontrar nele tudo que nos é necessário para que possamos caminhar sem retroceder. Sabe, Deus, ele não espera de nós uma caminhada perfeita, mas ele nos proporcionou o seu Espírito e a sua palavra para que essa caminhada seja progressiva. Eu não sei de que forma você chegou aqui hoje. Eu não sei se há muito tempo você não faz nenhuma oração. Eu não sei qual é o seu estado hoje, mas eu sei de uma coisa: na cruz do Calvário você encontra tudo o que você precisa. Romanos, no capítulo 5, versículo de número 18, o apóstolo Paulo, ao escrever para os nossos irmãos em Roma, ele faz um paralelo entre a obra de Adão e a obra de Cristo Jesus, e aqui ele escreve da seguinte forma: consequentemente, repita comigo, consequentemente. A consequência aqui é a obra de Cristo Jesus. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Aleluia! Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. Aleluia! A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, diga isso comigo, transbordou, superabundou a graça de Deus, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. A nossa fé é fundamentada na suficiência de Cristo Jesus. É por isso que nessa casa, independente de onde qualquer sermão comece, ele vai sempre apontar para Cristo, e ele vai sempre terminar em Cristo. Porque não existe, meu irmão, espiritualmente falando, nenhum outro tipo de raça na terra além de duas: aqueles que estão debaixo da condenação de Adão e aqueles que estão debaixo do perdão de Cristo. Não tem como existir uma raça onde espiritualmente ela está posicionada em cima do muro. Só tem dois grupos de pessoas caminhando nessa terra. Não sou eu que estou te falando isso, mas o próprio Cristo Jesus, ao caminhar aqui, ele olha para o povo e ele diz: eu sou o caminho,
artigo definido, não existe nenhum outro. Quando Jesus se apresenta como Ele também está se apresentando como uma verdade absoluta. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ah, pastor, não é? Em um tempo de relativismo, é tanto levantado por aí, mas é que a verdade absoluta não existe. Jesus está dizendo para mim e para você: eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se Jesus é só um cara legal para você, é porque você ainda não conheceu direito. Porque ou Ele é quem Ele diz que é, ou Ele é o Salvador, ou Ele é um mentiroso hipócrita. Não tem meio termo. Se você entende Jesus apenas como um cara legal, você ainda não conhece quem Ele é. Porque não tem como ficar em cima do muro. Ou Ele é quem Ele diz que é, ou se Ele não é quem Ele diz que é, Ele mentiu. Se Ele mentiu, Ele não é digno da minha confiança. Agora tem uma coisa: se Ele é quem Ele diz que é, eu não verei os céus e eu não verei ao Pai se não for por Ele. Eu não sei você, mas eu prefiro morrer acreditando do que viver duvidando. Porque essa palavra me alcançou, e quando ela me alcançou, ela trouxe vida para mim. Eu fui vivificado por ela, eu fui fortificado por ela. Rompimento, e não apenas um rompimento em comunidade, um rompimento pessoal para cada um. Nós estamos como comunidade na fé buscando o Senhor, e onde a presença do Senhor inunda, ali Ele derrama um avivamento. E esse avivamento é uma consequência de muitos avivamentos pessoais, de muitas pessoas avivadas, de muitos buscando a face do Senhor. Então, onde muitos estão reunidos, entendendo a suficiência de Cristo, ali também graças são dadas a Ele, ali também louvores são entoados a Ele, ali também existem aqueles prostrando o seu coração e tudo que são a Ele. Não tem como, meu irmão, debaixo de um ambiente de entrega pessoal de cada um, não tem como Deus não se manifestar de uma forma onde Ele aumenta em nós a consciência da presença, do poder, da graça, da magnitude, da suficiência. Se ao invés de vivermos tão preocupados com os nossos problemas, com os nossos pecados que talvez parecem invencíveis, e concentrássemos a devoção do nosso ser, permitíssemos que no trono do nosso coração se assentasse apenas o Senhor, esse foco trocado muda tudo, porque Ele modela a nossa perspectiva, Ele troca as nossas paixões, os nossos desejos, eles são substituídos quando nele encontramos o contentamento na sua suficiência. Ainda que existam faltas naturais, se você vive nessa terra como alguém que não tem tudo, você ainda não entendeu quem Cristo é. Tu és tudo, Senhor, tudo, Tu és suficiente. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênçãos, nós não temos falta, e pela fé, ainda que estejamos presos, pela fé, ainda que não tenhamos o que comer, pela fé, ainda que nos falte o que vestir, pela fé nós temos tudo. Isso é viver por fé, meus irmãos. É com essa fé que o apóstolo Paulo escreve sobre fé. É com essa fé que o apóstolo Paulo escreve sobre a alegria. Ele não estava em Dubai, ele não estava num iate, ele não tinha conquistado o primeiro milhão. Ele estava preso, provavelmente numa prisão com esgoto até a cintura. E ele estava escrevendo para os irmãos em Filipe: alegrem-se sempre no Senhor. É por isso que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra. Porque o povo de Deus não depende das circunstâncias. O povo de Deus vive pela fé. E se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo. Nada me falta. Nada me falta. Aleluia. Chore cantarabassore babacere cantarabacê.
As muitas vozes desse mundo tentam nos confundir. Talvez você esteja vendo um povo maluco celebrando, e visitantes me perdoem. Nós não somos normais, mas você veio num dia onde talvez esses malucos estejam mais malucos ainda. Mas eu creio num fluir profético aqui. Quem está recebendo algo pelo Espírito? Talvez você escute aqui o que você já escutou a vida inteira. E amém! Porque a palavra de Deus, ouvir as mesmas coisas, é segurança para nós. Mas ainda que você não esteja habituado com um ambiente como esse, eu oro para que o seu coração esteja aberto. Talvez, ao ver pessoas celebrando algo que você não consegue compreender, você se questione: o que é que está movendo esse povo? Eu também estou tentando crer, mas eu não consigo agir ou reagir da mesma forma. Minha vida parece que quando a segunda começa, nada aconteceu no domingo. E de fato, meus irmãos, talvez muitos estejam caminhando em circunferência na sua vida espiritual, porque estão dando voz às muitas vozes do mundo. E o mundo tem muitas vozes e todas elas querem a nossa atenção. O tempo todo, o peso de informação que existe sobre a nossa geração nunca houve antes. A velocidade das informações no nosso tempo, meus irmãos, é algo estratosférico. Antes as gerações viravam a cada 25 anos, hoje está virando em 10. A cada 10 anos se tem uma nova geração, daqui a pouco a cada 5 anos se tem uma nova geração. A velocidade de informação é muito grande. E cada notícia tem uma voz. A conta que você não pagou esse mês tem uma voz. Ela está falando para você: se você não me pagar seu CPF, vai se dar mal. A conta de luz que talvez você não tenha pago tem uma voz. Ela está falando: se você não me pagar, vai faltar energia. A conta de aluguel que talvez você esteja com dificuldade de pagar, tem uma voz. Ela fala: se você não me pagar, você vai ser despejado. E meus irmãos, nós não somos daqueles que negamos as circunstâncias. Nós estamos num mundo cheio de tribulações, cheio de tempestades. A grande questão é que viver pela fé nos faz caminhar crendo que se eu tenho uma palavra de Deus, eu mando voltar todas as outras vozes que chegaram até mim. Pastor, sabe o que é? Que é difícil, tem muitas vozes chegando. Não é assim que eu me sinto. Não é isso que eu escuto na segunda-feira. Se você tem uma palavra de Deus dizendo que você é mais que vencedor em Cristo Jesus, manda voltar embora todas as vozes que vieram. Eu não sei de onde está vindo os levantes de Satanás. Eu não sei de onde estão vindo os pensamentos. Eu não sei onde a sua alma tem depositado expectativa e por isso ela está aflita. Mas a verdade é que, pelo caminho que esse levante chegou, diante da palavra de Deus, ele vai ter que voltar. Aleluia. A nossa fé é fundamentada na verdade da palavra, na suficiência de Cristo, mas também na verdade da palavra. E é por isso, meus irmãos, que nós podemos crer e confiar na suficiência de Cristo, porque a palavra diz o que Ele fez por mim. É por isso que Jesus, Ele afirma em Mateus no capítulo 7, Mateus, número 7, Jesus está no Sermão do Monte. Se eu não me engano, versículo aqui, versículo de número 24. Ele vai falar sobre dois grupos de pessoas: o prudente e o insensato. Ele vai falar sobre alguém que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Presta atenção nesse ensinamento de Jesus. Mateus no capítulo de número 7. Meu Deus, virei 2 páginas sem querer.
Ventilador. Obrigado, Senhor, pelo ar-condicionado. Não vai mudar as minhas páginas. Amém. Mateus 7, 24. Sermão do Monte, Jesus ensina aos seus discípulos: portanto, quem ouve essas palavras e as pratica, repita comigo, pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Eu quero te encorajar a refletir: quem somos nós nessa passagem? Somos os prudentes ou somos como os insensatos? Se eu creio no sacrifício de Jesus, e agora eu estou falando com aqueles que creem, tem alguém que crê aqui nessa noite? Se eu creio no sacrifício de Jesus, se eu creio que Ele desceu na terra, caminhou entre nós, morreu pelos meus pecados, ressuscitou no terceiro dia, me deu a vida eterna, eu não posso caminhar nessa terra como um insensato, porque se eu creio no que eu digo crer, eu creio no que está escrito. Se eu creio no que está escrito, eu construo a minha vida, ou seja, eu pratico tudo o que pratico pela fé naquilo que está escrito. Quem faz isso é como alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo. Ele é o firme fundamento, Ele é o nosso alicerce. Não existe lugar mais seguro para você depositar a sua confiança do que na palavra de Deus. A Bíblia nos mostra na sua palavra algo que revela em Cristo Jesus quem nós somos, que diz em Cristo Jesus o que nós podemos, que diz em Cristo Jesus o que nós temos. Então pega a sua palavra, vamos fazer uma confissão de fé. Pega a Bíblia, pega a sua Bíblia, pegue o seu celular se você não está com a Bíblia escrita, e faça uma confissão para você. Você não está fazendo para um auditório, você não está fazendo para me agradar. Isso aqui é para você dizer para o ouvido que está mais próximo da sua boca, que é o seu. Diga assim: ah não, mas vou repetir, é pela fé, amém? Quem crê fala. Diga para a sua alma aflita, diga para o seu temperamento duvidoso, diga para o lado cético do seu ser o que a palavra de Deus diz sobre você. Diga assim: eu sou quem a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. E nada, absolutamente nada vai impedir que ela se cumpra na minha vida. Aleluia. Aqui existe uma família na fé prudente com relação à palavra de Deus. Somos daqueles que construímos a nossa casa sobre a rocha. A nossa rocha é Cristo. Ele é o nosso firme fundamento. É por isso que nessa igreja, meus irmãos, você vai ver uma comunidade de fé que busca a palavra e que busca a validação da palavra diante de tudo aquilo que é pregado. Você vai ver uma comunidade de fé que não tem medo de ler certos textos por parecer que não combinam com o nosso tempo. Obviamente nós carecemos e careceremos sempre do Espírito Santo para nos proporcionar revelação, da sabedoria de Deus mediante a mente de Cristo para saber interpretar o contexto de cada texto, para fazer uma hermenêutica coesa, para aplicar a exegese nos textos bíblicos. Mas eu não estou aqui nessa noite para fazer uma exposição bíblica para você. Talvez fosse mais fácil para mim. Eu confesso que fluir num fluir profético para mim é um pouco mais difícil, mais desconfortável. Mas eu estou aqui para te lembrar apenas que essa palavra diz quem você é. E por isso nessa casa você sempre verá uma comunidade inflexível na palavra.
Como eu falei para você, a gente pode fazer culto de manhã e só de manhã. Culto pode ser, sei lá, de madrugada. Eu não sei, pode acontecer culto qualquer dia. Só uma coisa não vai mudar: essa igreja não vai atualizar a palavra. Essa igreja não vai mudar a palavra. Porque se ela é a rocha, eu vou ser alguém prudente. Se ela é a rocha, eu não vou ser um insensato. As coisas nesse tempo são tão voláteis. É por isso que ao dizer que aquele que não constrói a sua casa na rocha, está construindo a sua casa sobre a areia. A areia é volátil, a areia não é um firme fundamento. Vai bater um vento ou outro, vai chegar a chuva, o que vai acontecer com essa casa? Ela vai cair e a queda dela vai ser grande. Nenhuma ideologia temporal é digna da nossa confiança, ou digna do nosso ser, digna da nossa fé. As ideologias vêm e vão. As coisas desse mundo são voláteis. A economia muda e eu não estou negando essas coisas. Eu estou dizendo que a nossa confiança não deve estar lá. Se estiver, as nossas quedas serão tão recorrentes quanto a volatilidade das coisas desse mundo. É por isso que tem crente que não entende por que não avança. Porque pensa ou diz que a sua confiança está na palavra, mas ouve e não pratica. Repara como Jesus começa o trecho: quem ouve as minhas palavras e não as praticam, são como aqueles que constroem a sua casa, um lugar que vai bater a tempestade, vai bater o vento e vai cair. Glória a Deus que aqui nós temos aqueles que estão buscando dia após dia o aperfeiçoamento na palavra de Deus. Não somos perfeitos, mas estamos em progressão. Não seremos perfeitos, mas estamos olhando para aquele que é. E esse que é perfeito nos aperfeiçoa na caminhada. Aleluia. A nossa fé, além de ser fundamentada na suficiência de Cristo, além de ser fundamentada na verdade da palavra, ela também é fundamentada na direção do Espírito Santo. Somos tão inflexíveis na palavra quanto no Espírito, e nós estamos buscando ser a cada dia. Estamos buscando ouvir a voz de Deus em tudo que fazemos. Erraremos, não somos perfeitos, mas nos arrependeremos quando entendermos aquilo que Deus está falando conosco. Não temos problema em mudar tudo em arrependimento a algo que estamos entendendo que o Senhor está nos direcionando a fazer. Não mudaremos a palavra, mas sempre caminharemos em submissão ao Espírito, e eu te encorajo a isso na sua vida. Porque você está bebendo de uma fonte, meus irmãos, que vai te empurrar, que vai te impulsionar a você ser guiado pelo Espírito Santo. E eu te digo que o fator mais determinante da minha vida espiritual foi aprender a ser guiado pelo Espírito Santo. Não posso dizer que aprendi completamente, estou aprendendo todos os dias, mas quando eu aprendi a ouvir a voz de Deus, minha vida espiritual mudou. Deus, Ele não apenas te salvou, mas Ele caminha lado a lado com você. Jesus, em Mateus no capítulo 28, Ele diz aos seus discípulos: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E no final desse trecho Ele faz questão de dizer: lembrem-se disso. Lembrem-se disso. Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. A lembrança de Jesus era essa: Deus, Ele não te salvou apenas para te dar um lugar para morar, Ele veio fazer morada em você. Ele não te salvou apenas para te dar uma morada celestial, Ele fez com que o céu descesse e viesse fazer morada em você. O quanto estamos dispostos a crer naquilo que Deus está nos guiando a fazer com o seu Espírito? Essa é a questão.
Um dado momento, um enfermo chega a Jesus e diz: você pode me curar? Jesus diz: se podes, essa é a sua pergunta? Tudo é possível ao que crê. A nossa fé na suficiência de Cristo, a nossa fundamentação na verdade da palavra vai nos levar a também sermos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, esses são os filhos de Deus. A expectativa do céu sobre você é que enquanto o seu pai está falando, você obedece. A expectativa do céu sobre você é que enquanto Deus está te guiando a fazer algo, você obedece. Então nós não podemos nos deixar sermos levados pelas muitas vozes desse mundo, enquanto existe uma voz do céu falando: eu sou contigo. Lembra comigo do povo de Israel na peregrinação? Israel foi liberto do cativeiro babilônico. Eles estão caminhando, eles estão indo rumo à terra de Canaã. E agora, meus irmãos, nessa caminhada no deserto, eles passam por muitas aflições, ao ponto de Deus prover maná para eles comerem. Estava faltando comida, Deus manda comida do céu. Só que sabe de uma coisa? Lá em Êxodo, no capítulo 16, existe algo interessante que acontece. O povo, ao ver o maná, ao ver a provisão de Deus, desrespeita a instrução que havia sido dada. A instrução através de Moisés era: não armazenem nada para o dia seguinte. O que o povo faz? Guarda o maná. O que acontece com o maná? Apodrece. A Bíblia diz que cheirava podre. Se você passeasse pelo acampamento de Israel nesse momento agora, um dia após o maná cair, você ia sentir um cheiro de podridão. Podridão que exalava da incredulidade do povo. E a grande questão aqui, meus irmãos, não é o armazenamento da comida em si. A grande questão não é o maná, porque inclusive a José, Deus dá uma outra instrução. Deus fala para José: guarda a semente, vai vir sobre a terra um tempo de fome. O que José faz? Obedece, guarda a semente, ao ponto de que quando o alimento falta para uma grande multidão, José tinha alimento guardado para matar a fome do povo. Ei, repara comigo, meus irmãos, o ponto não é a comida, o ponto não é o maná, o ponto é onde está a nossa confiança. O povo de Israel no deserto trocou o Deus da provisão pela provisão de Deus. A confiança deles passou a estar na provisão. É por isso que em Mateus no capítulo 6, um capítulo antes desse que a gente acabou de ler, também no Sermão do Monte, Jesus vai falar sobre as aflições, as inquietações, as preocupações da vida. E ele fala: não se preocupe com o que vocês vão vestir, não se preocupe se você vai ter o que comer. Busquem, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Repara que Jesus, ele não negligencia que nós precisamos de todas as coisas, mas ele diz: busque primeiro o reino de Deus. Onde está o nosso coração vai pavimentar o caminho que vamos pisar. Aonde está a nossa confiança vai determinar a caminhada que vamos ter. Então o ponto para o povo de Israel era: a confiança deles foi trocada. Talvez você está aqui hoje e a necessidade de provisão é tamanha na sua vida, ela ocupou um espaço no seu coração ao ponto de a provisão ter se tornado o seu Deus. Aqueles que creem em Cristo Jesus não deveriam mudar a sua confiança porque tem 1 milhão a mais ou a menos na conta. Reparou que eu profetizei que você vai ter milhões, né? A grande questão é ser mais ou menos. A confiança do povo de Deus não muda se o saldo
tem 8, 10 dígitos ou está no negativo. Não deve mudar. Eu prefiro ter mais, porque a Bíblia fala que aqueles que serão acrescentados no Senhor, aqueles que são acrescentados ao Senhor, são para que eles sejam também generosos, para que eles possam ter o que partir. Amém? Mas onde está a nossa confiança? Até que ponto estamos dispostos a crer? Talvez você entrou aqui com uma necessidade que está roubando a sua paz. Chegou a hora de você trocar o lugar da sua confiança. É possível sim você sair daqui em paz hoje, tendo sido essa necessidade suprida ou não, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos. Quando nós entendemos essa completude, essa suficiência, essa magnitude, nós encontramos nele um lugar de contentamento. Então, voltando, porque somos uma comunidade de fé que busca caminhar com a sua fé fundamentada na direção do Espírito Santo, não estão se apegando naquilo que tem no bolso, porque entendem que o que há de mais valioso está no coração. Amém? Dessa forma, se Deus tem o nosso coração, Ele pode ter o nosso bolso. Se Deus teve o nosso coração, Ele tem tudo que vem nas nossas mãos. Não estoque maná. Não estoque maná. Não estou falando para você não ser alguém prudente e investir financeiramente. Estou falando para você não estocar maná. Quem entendeu pelo Espírito? Não estoque maná. Pare de estocar maná. Porque tudo que é maná nessa terra, a traça corrói. Você não vai levar nada daqui. Invista, você já sabe, para ter algo para deixar para alguém. Mas o que há de mais valioso para você deixar para alguém é um legado. Legado não é o que se deixa para alguém, é o que se deixa em alguém. E o que se deixa em alguém, ele é impresso através da vida que você viveu aqui, da forma como você caminhou. Onde estava a sua confiança? Eu quero ser alguém que os meus filhos vão olhar para mim depois da minha morte, vão contar a história de quem era o pai dele. Eles vão poder falar: este homem foi um homem de fé. Eu quero que os meus netos, ao ver as fotos, nem sei como vai ser naquele tempo, todo mundo com óculos, vendo foto passando assim. Mas eu quero que quando eles olhem para o avô e para a avó, eles possam dizer: este homem e essa mulher formaram uma família de fé. Se a fé, meus irmãos, em Cristo Jesus é o que nos salva, ela também deve ser o que nos move. E se ela é o que nos move, esse é o maior testemunho que nós podemos deixar para alguém. Eu não quero que os meus filhos, nem os filhos dos meus filhos, tenham a sua confiança em nada que não seja Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu creio que o Espírito Santo está conduzindo pessoas hoje aqui a tomarem decisões que nunca tomaram antes, a tomarem decisões que vão mudar o curso da sua vida, a tomarem decisões que de fato vão permitir provarem do céu na terra. Talvez até agora você tenha comido migalhas, e talvez essas migalhas para o mundo sejam muito. Talvez você está comendo as migalhas de muito recurso financeiro. Talvez você está com a sua conta cheia. Talvez você tem tudo o que você podia comprar. Aos olhos do Senhor, isso é migalha. Você pode ser tão pobre que tudo que você tem é dinheiro. A maior riqueza que existe nessa terra é algo que o dinheiro não pode comprar. Ao ponto de que teve que descer do céu a presença de Deus, meus irmãos. E nessa presença de Deus, nós somos guiados. Nessa interação de Deus com o homem, nós somos conduzidos segundo a vontade dEle. Pela validação da palavra, pela suficiência de Cristo Jesus. Hoje o Vini falou algo na reunião de voluntários que me inspirou a lembrar de uma história. Um dia, nós chegamos no Rio de Janeiro, eu e minha esposa, tendo sido guiados pelo Espírito Santo, saímos da nossa terra natal, chegamos no Rio para nos conectar à Igreja United. Quando a gente chegou no Rio, eu olhei para a beleza daquelas montanhas. E da sacada do nosso apartamento era bem pequenininho, a sacada ela tinha,
eu acho que 2 pés assim, ó, não sei quantos centímetros é isso. Cabia a caixinha do ar-condicionado. A gente saiu na sacada, e tinha uma montanha linda. Gente, o rio é muito lindo. E eu me lembro que quando nós chegamos no nosso apartamento, a equipe pastoral da igreja que nós iríamos servir foi nos receber. E eles ficaram lá com a gente, sentado no sofá, no banheiro, na quarto, porque não cabia, era tudo. Se tinha 3 pessoas sentadas, já estava no próximo cômodo da casa. E estava todo mundo lá, e eu saí na sacada no momento, comecei a olhar para as montanhas, falei, que coisa linda. E o pastor Caio estava. Eu falei para ele, pastor, cara, olha a beleza dessas montanhas, é exuberante, é algo assim, é tão lindo. E eu fiquei um tempão olhando para as montanhas. Eu me lembro que ele saiu para falar comigo, e na sacada, a última coisa que ele estava olhando era para as montanhas. Ele estava olhando para mim, queria falar comigo. Ele é um amor de pessoa, vocês sabem. Estava querendo interagir comigo. E eu olhando para as montanhas e falando com ele. Aí ele falou assim, cara, quer saber? É verdade. A gente vive aqui e a gente se acostuma com a beleza das montanhas. A gente se acostuma com a presença das montanhas. Chegou a hora de você voltar a olhar para as montanhas? Talvez você deixou de apreciar a beleza da presença de Deus em você, porque você parou de voltar os seus olhos para isso. Talvez você está caminhando como alguém que vive em falta, enquanto já tem tudo. A única coisa que você precisa fazer é voltar a olhar para as montanhas. Volte a olhar para as montanhas. E agora eu falo no sentido literal mesmo. Olha para as montanhas, você vai se lembrar de um Deus que desenhou todas elas, de um Deus que fez tudo o que fez, e de que tem céus e terra na palma de suas mãos. A natureza exala, revela a glória de Deus. E quando você olha para a montanha linda, maravilhosa que Deus fez, você se lembra da presença. Mas você se lembra que essa presença não está distante, que os ouvidos do Senhor não estão tapados para que Ele não possa te escutar, que os olhos do Senhor não estão fechados para que Ele não possa te ver, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que Ele não possa esticar para você. Ele está em você. Deus da nova aliança não é alguém que está distante. Deus é alguém que se fez presente em nós, e Ele está agora mesmo. Volte a olhar para a beleza das montanhas. Olhe para dentro de si mesmo e entenda que em Cristo Jesus, pela presença do Espírito Santo, você tem tudo. Você tem tudo. Nada te falta. 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 Chore cantarabassore. Nada te falta. Nada te falta. Pega pela fé. Pega pela fé. Aleluia. Aleluia. Nada te falta. Nada te falta. Nada te falta. Não te falta um pai. Não te falta um pai. Não te falta alguém que conhece as suas dores. Não te falta alguém que conhece todas as suas dificuldades. Não te falta alguém que se identificou contigo ao ponto de ir na cruz do Calvário interceder por você. Talvez tenha te faltado um pai aqui, mas não te falta a presença do seu Pai Celestial. Não te falta o consolo do Espírito Santo no dia mau. Talvez tudo que você precisa nessa noite é de um abraço consolador. E na presença doce e santa do Espírito Santo você tem agora. Você tem agora. Aleluia. Aleluia. Rompimento. Rompimento. Setembro será um mês de rompimento. Nós entraremos em outubro desfrutando de algo novo. Eu não sei o que é, eu não sei o que me aguarda do outro lado, mas eu sei que Ele vai estar lá. É por isso que nós podemos depositar a nossa confiança nele.
É por isso que Paulo escreve aos Coríntios sobre uma confiança em algo que não pode se ver. 1 Coríntios 4, alguém abre para mim? Eu acho que é 4. Deixa eu procurar na minha Bíblia, a gente vai ler esse texto e eu não sei o que vai acontecer depois. Fica no Espírito aí, irmão. Aleluia. 2 Coríntios 4. Aleluia. Vamos ler a partir do verso de número 17. 2 Coríntios 4, versículo de número 17. Vamos ler a partir do 16. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, diga comigo, leves e momentâneos. Aleluia. Os nossos sofrimentos leves e momentâneos. Sabe isso que você está passando? Deus não desmerece o seu sofrimento, ok? Mas você precisa entender que é leve, primeiramente porque não se iguala ao sacrifício de Jesus, não se iguala ao sofrimento dele ao ter levado sobre si o seu e o meu pecado, não se iguala ao sofrimento dele de, embora sendo Deus, ter tido a necessidade de se despir da sua forma, de se apresentar em forma humana e na cruz do Calvário ter sido desconectado espiritualmente do Pai por um momento, para que eternamente pudéssemos ter sido conectados com Ele. Fica só você aqui, John. Cadê? Me perdi. É leve, porque não se compara ao peso de glória que há de vir, ao peso de glória que esses sofrimentos estão gerando. É momentâneo, porque existe uma alegria, uma recompensa eterna por vir. Aleluia. Por isso, sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, repita comigo, assim, fixamos os olhos naquilo que não se vê, mas no que não se vê. Não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. O que não se vê é eterno. Sabe, tudo aquilo que você está vendo não é isso que deve te guiar. Você pode ver a consequência de uma enfermidade no seu corpo? Pode, não é nisso que está a sua confiança. Você pode ver o saldo bancário da sua conta? Você pode, não é nisso que deve estar a sua confiança. Você pode ver a dor da sua família por talvez estar vivendo uma estação muito difícil? Pode, mas não é nisso que deve estar a sua confiança. O Senhor não desvalida as nossas dores, mas Ele fala que é leve, porque existe uma força que emana da cruz do Calvário que nos sustenta. Ele fala que é momentâneo, porque essa dor, essa leve e momentânea tribulação está produzindo um peso de glória que não se compara, porque é eterno. Nada do que você vê é digno da sua fé. Eu vou repetir isso. Nada do que você vê é digno da sua fé. É por isso, meus irmãos, pode colocar a primeira foto. Eu quero contar brevemente uma história para você. Nós estamos falando sobre o legado de fé. Eu quero falar um pouco sobre o legado dessa igreja. É por isso, com a fé naquilo que não se vê, que esse casal ali, ó,
fé naquilo que não se pode ver, que esse casal chegou no Brasil há 10 anos atrás, com 14 malas, uma filha prestes a nascer no ventre da Hannah, nossa apóstola querida. Eles não podiam se apegar a nada que estava diante dos olhos deles. Mas a fé deles estava em algo, meus irmãos, que moveu eles de forma convicta a deixarem sua terra, a deixarem o lugar onde o mundo todo quer ir para morar, nos Estados Unidos, e virem para cá. Ele, sem saber falar uma palavra em português, tendo vendido os poucos móveis depois do seu casamento, tendo um pouco de dinheiro que era suficiente para alguns meses, mas com uma palavra dos céus, com uma direção do Espírito Santo, crendo que Cristo é suficiente, crendo que a palavra dele é digna da nossa confiança, e crendo numa direção do Espírito Santo. Chegaram aqui em obediência à palavra de Deus, para vir para o Brasil, para alcançar, construir e empoderar um povo com a mensagem transformadora de Jesus Cristo. Meu Deus, eu me emociono muito para falar sobre eles, porque eles de fato estão deixando um legado de fé para a minha geração, e eu honro o legado deles. Por causa da obediência deles ao Senhor, o Senhor tem nos proporcionado viver nessa estação, nessa igreja, nessa comunidade, de uma forma muito abençoada em todas as coisas, nas regiões espirituais, porque o Senhor também nos guiou para cá e nos conectou a essa história. A gente faz parte disso, graças ao sim deles, a direção de Deus. Passa para a próxima foto. Em 2014, sou eu e minha esposa ali. Em fevereiro de 2014, eles chegaram aqui em outubro de 2013 no Brasil. Fevereiro de 2014, em outro lugar, estava ali eu e minha esposa, descendo as águas, confessando Jesus como o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Aquele cara que está do meu lado esquerdo e do lado esquerdo dela, não é o apóstolo Joshua, é o irmão gêmeo dele. O pastor Ryan nos batizou, nós não fazíamos ideia de quem ele era, muito menos de quem era o irmão dele. Conhecemos ele nesse acampamento de jovens, lá em Campo Grande do Mato Grosso do Sul, em 2014. Acampamento de carnaval. Estávamos lá. Pela fé, naquilo que não se pode ver. Eu nunca tinha olhado para essa foto por tanto tempo. Deus é tão bom. Deus é tão bom. Aos olhos naturais, podia parecer que nada me faltava, talvez nada faltasse para minha esposa, mas pela fé faltava tudo. Passa para a próxima foto. Consegue me ver ali? Estou bem diferente, né? A gente está falando sobre legado. Eu vou contar um pouco da nossa história, tá, gente? O legado de fé que o Senhor tem nos permitido construir juntos aqui envolve a nossa história. Estamos celebrando 10 anos como ministério esse mês. Por isso essa série nesse mês. Por isso a gente está falando sobre legado nesse mês, amém? 10 anos, inclusive dia 28 de setembro, no Rio de Janeiro, vai acontecer a nossa celebração de 10 anos como igreja. Eu te encorajo, vamos nos reunir lá, as 9 outras igrejas United, para celebrarmos ao Senhor pelos feitos que Ele tem nos permitido desfrutar até aqui,
Agradecer ao Senhor pelos próximos 10, 20, 30, quantos anos Ele nos permite viver, amém? Pela fé, aquele carinha que está ali, segurando uma placa de mérito pela nossa agência ter ocupado o primeiro lugar no ranking das agências no Brasil, nesse semestre aí. Pela fé, ele um dia ouviu a voz de Deus falando: eu estou te chamando para algo, vou te levar para um lugar diferente do qual você está hoje. Pela fé, eu falei para minha esposa, eu vi ela aqui agora, cadê? Aqui. Pela fé eu falei para minha esposa: eu sinto que Deus está nos chamando, eu sinto que Ele quer que nós vivamos para anunciar a mensagem do reino de Deus, para empoderar um povo. Eu sinto que Ele quer nos envolver na missão desse centro de treinamento para a igreja, desse centro de treinamento para o povo de Deus que é a igreja. Pela fé, eu pedi demissão do banco, sem saber como nós iríamos pagar a nossa conta no final do mês. 2 anos depois de Deus ter falado comigo, falado com a minha esposa, de nós estarmos em paz em relação a isso, o dia chegou. As pessoas ali não entenderam muito bem o que aconteceu, mas elas puderam escutar de Jesus na minha vida, então elas sabem quem me moveu, embora talvez não conheçam Ele ainda. Eu creio nas sementes que eu lancei no coração dessas pessoas aí. Pedi demissão do banco, passa a próxima foto. Eu e minha esposa começamos a crescer em fé. Anos se passaram, passa para a próxima foto. Eu tirei hoje um print daquele vídeo ali, né? Eu sei que não dá para enxergar muita coisa, mas eu vou explicar. Essa aqui é minha esposa entrando no carro apreensiva, porque nós estávamos nesse dia, 5 de janeiro de 2020, saindo de Campo Grande, da nossa terra natal, com um carro cheio de malas, um Peugeotzinho 208, rebaixado por causa das malas, pegando estrada rumo ao Rio de Janeiro, porque o Senhor estava nos dando a direção de mudar de cidade. O Senhor nos falou: eu vou enviar vocês para United, vocês vão passar por um tempo de preparação. Eu não sabia para quê. Quando chegamos lá, o apóstolo perguntou para mim: você se vê pastoreando uma igreja? Eu falei: não. Aí ele falou: você se vê plantando uma igreja? Eu falei: muito menos. Mas a preparação que o Senhor nos proporcionou nesse tempo, passa para a próxima foto. Esses somos nós lá no Rio, quando chegamos a United, servindo durante 2 anos lá no Rio, fazendo tudo que era necessário. Essa preparação nos forjou para um tempo que nós não esperávamos, que foi um tempo de chegar aqui em São Paulo. Pode passar para a próxima. Chegamos aqui em São Paulo, eu, minha esposa e a Luma na barriga da mamãe. Traz a Luma aqui. Deixa eu ver se ela consegue ficar 30 segundos aqui comigo. Vem com o papai. Vem com o papai, rapidinho. Vem cá. Não quer? Vem com a tia Bia, vem com a tia Bia então. Essa igreja tem o tamanho da Luma, porque a gente chegou aqui, Mari grávida. Tudo que tínhamos era uma palavra de Deus, e a igreja tinha R$5.000 na conta, que foi uma oferta que o campus de Caxias levantou para semear em São Paulo, acreditando numa colheita aqui em São Paulo. As últimas noites não têm sido muito fáceis lá em casa. Ela tem passado o dia um pouco mais cansada que o normal. Enfrentamos o mês de agosto aí, ela ficou doente praticamente os 30 dias do mês, mas ela está saindo dessa, em nome de Jesus. Amém. Senhor, cuida dos nossos. Passa para a próxima foto. Pela fé naquilo que não se pode ver, nós começamos um pequeno grupo na nossa casa. Reunia aproximadamente 40 pessoas em casa. Chegamos aqui, eu e ela, crendo numa palavra. Não conhecíamos ninguém, meus irmãos. Todo esse povo aí era estranho pra gente. A gente marcou um café no Starbucks. Foi chegando um monte de gente, falou: gente, de onde esse povo está saindo?
Eles estão crendo em algo mesmo. Eles tinham 120 pessoas no Starbucks, meu Deus. Pela fé a gente começou esse pequeno grupo, começamos a semear na vida de alguma dessas pessoas. Talvez você possa se ver aí, você estava lá no comecinho, hein? Passa. Pela fé a gente foi pro hotel. Quem conhece cada passo dessa história sabe que a gente entrou aí pela fé. Só que não foi pela minha fé, foi pela fé do cara que creu que nós entraríamos aí. O cara lá do hotel. Eu cheguei, comecei entendendo que o Senhor estava nos inclinando, trazendo a gente para o centro de São Paulo, para estabelecer aqui uma base apostólica de preparação e envio de pessoas para os 4 cantos da cidade, do Brasil. O Senhor nos inclinou para o centro. Imagina, gente, 2 jovens. Eu sou jovem demais ainda hoje. A minha aparência não é digna da confiança de muitos que estão aqui, eu sei disso. O cara esquisito, a franjinha cortada, umas calças largas. Eu sei disso. Esse cara aqui tem cara de pastor. Vem cá, levanta aqui. Faltou o blazer, hein, Barão? Quem tem mais cara de pastor? É você, cara. Eu sei disso. Mas assim, Deus, Ele usa, né, as coisas loucas para confundir os sábios. Cheguei lá no hotel. Meu irmão, quanto é que é? Cara, eu não lembro assim quanto era. Acho que era 4.000 e pouco por reunião, por dia. A gente fechou esse lugar aí por R$7.800 o mês, tendo direito a um espaço 3 vezes maior do que nós tínhamos orçado e mais 2 salas no andar superior. 3 salas no andar superior. Você estava lá, né, John? Olha lá você lá, ó, com violão, ó. O John foi o primeiro cara que a gente recebeu no Starbucks, no café. Glória a Deus pela sua resiliência, avance. E aí, eu falei pro cara, ó, beleza, comecei a procurar outros lugares e esse cara começou a me ligar. Não, eu creio que vocês vão vir para cá. Olha só. Então, pela fé, aquilo que não se pode ver, do cara lá do hotel, a gente entrou aí. Ele ficou lá exatamente 9 meses, que foi exatamente o tempo que nós ficamos lá. Passa para a próxima foto. Cresceu, o pastor Caio ali pregando. Passa para a próxima foto. Um belo dia, chamei pastores Patrick e Bia, o Herbert e Natália lá em casa. Compartilhei uma visão que o Senhor tinha me dado. Pela fé, visão espiritual, não estava vendo naturalmente não. Pela fé naquilo que não se pode ver, falei para eles, me ajudem a achar esse prédio aqui, que o Senhor tinha descrito para mim em visão. Não estou achando, já olhei mais milhares de imóveis. Não acho esse lugar. Eles passaram aqui na frente, viram essa placa de aluga, marcaram para a gente vir visitar. E ali, ó, o nosso carro, a gente chegou aqui para visitar esse lugar. Estou lembrando quando eu vi o valor, sei lá, era quase 4 vezes mais do que a gente pagava no hotel. E aí eu saí rindo daqui. Eu lembro, eu e minha esposa, a gente entrando nesse carro, dando ré nesse carro rindo. Por quê? Só podia ser se fosse pela fé. Nosso bolso não podia alcançar, mas a nossa fé podia. Pela fé a gente declarou, pela fé a gente creu, pela fé eu falei, se esse é o lugar que Deus separou para nós, nada vai impedir nem o proprietário. A gente veio para cá, paramos aqui, ó. Não tinha esse palco aqui, um amigo filmou a gente falando pro proprietário, espero sua assinatura no contrato até sexta-feira. Após ter apresentado para ele uma proposta celestial. Calma, gente, não foi heresia não. Eu falei para ele assim, você está recebendo uma proposta diferente de todas as que você já recebeu na sua vida.
essa proposta não é uma proposta do dia a dia, porque ela não envolve apenas o que a gente vai fazer aqui nesse prédio, envolve o destino eterno de muitas pessoas. Ainda que você creia ou não nisso, eu sei que tem algo no seu coração, como dito em Eclesiastes no capítulo 3, versículo 10, que é um anseio por algo que é eterno. E por este anseio de algo eterno que existe no seu coração, você está diante de uma oportunidade de se envolver em algo que transcende o tempo que a gente vive. Algo que tem poder para transformar vidas, para mudar destinos de pessoas, para transformar famílias, para redimir pessoas, para curar pessoas, para impactar a sociedade no tempo que a gente vive. Aí a próxima placa diz o que aconteceu. Próxima foto. Eu e o pastor Patrick, alguns dias depois, tiramos a placa de vende e aluga. Cadê ele? Tá aí? Cadê ele? Olha lá, ele tá entrando ali. Na época ele usava a camisa do Ramones. Já chegou te expondo aqui mesmo. Mas eu tinha fé nele. Bem conheci o Ramones, né? Tava na moda na época. Passa a próxima foto. Somos nós aqui, sou eu arrumando essas luzes. Passamos um tempinho preparando a casa. Passa para a próxima. Compramos cadeiras. Quem estava no culto, no culto do hotel, que nós levantamos, último culto no hotel, virou um jargão. Nós levantamos uma oferta para comprar essas cadeiras. Na ocasião foi R$26 mil. Um valor significativo, mas nada perto daquele que é dono do ouro e da prata. Cadeira que você está sentado aí, ó. Pela fé naquilo que não se pode ver, a gente já enxergava essas cadeiras. Passa para a próxima foto. Começamos então, esse foi o primeiro culto aqui. Famílias e mais famílias têm chego. Muitas pessoas têm sido transformadas. Histórias têm sido mudadas. E Deus vai continuar escrevendo a história dele. Vai passar o tempo. Eu não estarei mais aqui. Você não estará mais aqui. Deus vai continuar escrevendo a história dele. Enquanto estamos aqui eu digo nessa terra, nós temos a oportunidade de escrever junto com ele, de participar daquilo que Deus está fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, não vai ser de outra forma a não ser pela fé. Pela fé. Pela fé. Se você faz parte de uma outra comunidade, sirva a sua comunidade local. Se envolva no plano de Deus através da comunidade local. Pergunte ao seu pastor o que você pode fazer para auxiliar naquilo que Deus está fazendo em meio à sua comunidade. Faça algo. Pela fé se envolva no plano de Deus. Obviamente o plano de Deus reflete na sua vida pessoal, na sua casa, em qualquer lugar que você pisa. Mas Deus, ele tem um plano para um povo. E ele decidiu escolher fazer algo nessa terra e nesse tempo através da sua igreja. Amém. Pela fé, eu creio que eu e você nessa noite estamos saindo daqui cheios de tudo aquilo que nós precisamos. Cheio de tudo aquilo que nós precisamos. Cheio de tudo aquilo que nós precisamos. Cheio. Não há falta. Não há falta. Ainda que números digam ao contrário, não há falta. Ainda que a ausência de alguém da sua família diga ao contrário, não há falta. Não há falta, porque nós temos tudo em Cristo Jesus. Tudo em Cristo Jesus. Nós vamos romper, nós vamos continuar avançando, nós vamos ser espalhados pelo Senhor em torno da terra, pregando o Evangelho, anunciando a história daquele que morreu na cruz do Calvário para nos salvar, anunciando o Cristo ressurreto, anunciando aquele que morreu por nós, anunciando aquele que levou sobre si os nossos pecados, anunciando o único homem que se despiu da sua glória, caminhou entre nós, morreu por nós e voltará para nos buscar. Ele voltará para nos buscar. Cristo voltará para nos buscar.
Se você ainda não entregou a sua vida nas mãos dele, chegou o seu momento. Essa é a hora de você tomar, pela fé, a maior decisão da sua vida. Feche seus olhos onde você está.